porque começou agora a bendita hora. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão. Olha que interessante, esse é o melhor programa que existe na tarde. Não existe programa tão bom quanto esse, porque vocês sabem, porque esse programa só vem os melhores. Não vem qualquer um aqui, né? Não vem qualquer um. Atenção, vamos lá, porque eu vou mostrar pra vocês. Ah, vocês têm que saber uma coisa, para participar do programa tem 2 critérios, você sabe, né? Entendeu? Primeiro, que seja inteligente, por isso vocês estão aqui. Segundo, que seja bonito. Olha, tá vendo? Não, Henrique, não é o seu caso. Olha, Chico, ó, é isso mesmo. Quero apresentar para você quem vai fazer o programa com a gente hoje. Muito bem, Bárbara Veras Novaes. Olha, obrigado, Bárbara, muito obrigado. A Bárbara, gente, ela é voluntária da ONG Anjos da Leste. Ela vai explicar pra gente, olha que interessante. Anjos da Leste, muito bonito, né? Uma ONG criada em 2013, né? Desde 2013 atuando. Boa tarde, todo mundo. Um prazer estar aqui no programa com vocês. Bom, viu? Vai contar tudo pra gente aqui, ó. Porque ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Exatamente. Obrigado. Veja só, Ellison Soares, obrigado, tá aqui. O Ellison Soares é contador, vai nos ajudar a entender muita coisa que a gente não entende nada. Seja bem-vindo, Ellison. Muito obrigado, é um imenso prazer estar com vocês e quero colaborar o máximo que eu puder. Olha aí, e o doutor Carlos Watanabe, engenheiro agrônomo, mas ele é presidente da APIBRAS, Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia. Olha que pitaia maravilhosa, mostra, olha que coisa linda. Essa pitaia maravilhosa, e ele vai explicar pra gente tudo de pitaia, onde começou, onde tá. Hoje, olha, é uma associação, e hoje é uma associação de produtor, porque tem muita gente produzindo, né, doutor? Está aumentando. Boa tarde a todos e para nossa felicidade, para a sociedade brasileira, né, a produção está aumentando, né, e está se tornando mais acessível a toda a população. Ele trouxe pitaia para nós aqui, nós vamos comer pitaia depois. Pitaia é um problema, você não adianta você comer escondido que não dá certo. Sempre explode. A língua fica vermelha uns 3 dias. Denuncia. Vamos lá, gente, muito obrigado. Você participa do programa aí, manda sua sugestão, manda sua pergunta, manda sua opinião. É só usar o YouTube, youtube.com/TV Rede Vida ou youtube.com/Bendita Hora, e você já vai participar com a gente ali mandando no chat aquilo que você quer perguntar ou participar. Tá combinado? Tá combinado? Vamos começar aqui, gente, ó, vamos ver aqui, ó. Imposto de renda 2025. Posso deduzir terapia, fisioterapia e consulta médica? Veja que outros gastos com saúde podem ser abatidos. Vamos lá, isso é um problema para o contador. Primeiro, o prazo vai até quando mesmo? Até final 30 de maio. 30 de maio. Antigamente era mais... Era abril, só que começou no meio de março, então agora é até o final do mês de maio. Na final do mês de maio. Isso que termina numa sexta-feira. E aí, então? Terapia que eu faço às vezes com psicólogo, ou fisioterapia, isso pode ser deduzido? Isso pode ser deduzido, são formas de dedução legal que existem para efeito de imposto de renda. Além disso, teria aí, consultas médicas, odontológicas, cirurgias, plano de saúde, tudo isso é permitido. Por que o imposto de renda, você faz uma coisa assim de médico e não sei o quê, principalmente na área dermatológica, aí ele fala, não, isso não é, isso é coisa de estética, aí não dá. Eles não têm uma Tem um pouco isso, porque a questão médica, na verdade, é uma questão de... serve como um incentivo também, a pessoa fazer um tratamento, se cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, ter esse benefício com relação ao imposto de renda, que ela consegue restituir parte do que foi deduzido dela no decorrer do ano em questão. Toda despesa não é deduzível. Não são todas. Remédios, por exemplo, vacinas... Remédio mais gasta. Pois é. Remédios, vacinas, essas questões não são dedutíveis. São da área de saúde, mas não são dedutíveis. O que é dedutível diretamente, inclusive, é valor integral, são terapias, consultas médicas, consultas odontológicas, cirurgias, tratamento intensivo, tudo isso é permitido. Que negócio, como que chama? Acupuntura não é? Não, a acupuntura não é, olha, é uma questão médica e não é dedutível. Tem algumas que não são mesmo. Olha que coisa. O interessante é que é dedutível de forma integral. Você gasta, por exemplo, R$10 mil, R$10 mil é permitido. Por exemplo, saúde, educação, por exemplo, você paga um determinado valor, mas existe um teto para a educação. Então, educação, o que é dedutível? Escola particular. Escola de filhos. Exato. Livros, por exemplo, material já não é. Não é. É o curso em si. Só o que acontece, existe um teto permitido para ser deduzido.
No caso da saúde, não. A saúde são os valores integrais que são utilizados. Na escola, então, tem um teto? Tem um teto. Então, vamos supor, você tem uns 5 filhos na escola. Você não pode... Para cada um você vai deduzir parte. Para cada um vai deduzir parte. Só que existe um limite. Existe um limite dedutível aí que dá um corte. Você pode gastar, tipo, 15 mil reais, mas é permitido, por exemplo, até 10 mil reais só. A educação ela é muito bom, tem essa possibilidade, mas não é integral. Não é integral. Não é integral. Mas o que você gasta com a educação não é, por exemplo, comprar livro, comprar coisa, não, isso não é. Aí não é. É semelhante à saúde, à vacina, né? Os acessórios da saúde, a vacina, por exemplo. Médico sim, mas o remédio não. O remédio não, exatamente. Olha que coisa. Escola de inglês? Escola não. Escola de inglês não é? Não. Também não é? Ou então, gente, vê se pode. Mas a escola que te prepara mesmo lá para frente. A escola faculdade mesmo, permitida, a escola desde o ensino médio, o fundamental, todos sim. Então, esse negócio do imposto de renda é complicado, porque quem vai saber disso? Por isso tem que ter contador. Não adianta, você sabe disso? Não sei, isso pode. Esse teto, não sei. É muito complicado. Exatamente, são muitas informações e informações que se atualizam o tempo todo, né? Por exemplo, nós vamos ter agora uma reforma tributária que vai vir com uma série de atualizações aí. E a gente não tem jeito de ficar sabendo de todas essas coisas. Não, aí tem que ter alguém que se prepare para passar essa informação para as pessoas que precisam. Estava falando daqui as profissões, graças a Deus tem contador. Ô Elison, você tem uma ideia de quantas normas, instruções referente à questão tributária no Brasil são editadas diariamente? Não são, mas são muitas normas, normas. Tanto pessoa física quanto jurídica, né? Então é muita coisa, é um mundo isso aí, é um mundo. A certeza a gente tem. O governo não deixa de ganhar 1 centavo. Não mesmo. Mas se você não paga... Ele, aliás, é sócio de todas as atividades nossas. Sócio. E só ele que ganha. Só ele não paga Ele nada. quer a parte dele, né? A parte dele, mas vai entrar nada. Vamos lá, gente, olha. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Alta demanda doméstica do Brasil pela pitaia está prejudicando as exportações. Que isso, doutor Carlos? Vamos falar da pitaia primeiro. A pitaia, hoje a gente tem uma produção já que a gente pode dizer que é uma produção organizada em alta escala, doutor? Padre, na realidade a produção de pitaia no Brasil ela ainda é pequena. Nós temos aí pouco mais de 8 mil hectares, né, a estimativa. Então, vamos falar aí alguma coisa em torno de 15 a 20 mil toneladas. A oferta que nós temos é muito pequena. Para atender o mercado exportador, mercado externo, é muito exigente. Então, nós precisamos de frutas de qualidade em alto volume. E isso, infelizmente, ainda nós não temos. Ainda não temos. Hoje, nós temos, sim, alguns agricultores mais abnegados que estão produzindo mais em escala. Então, para os próximos anos, com certeza, o Brasil vai estar apto e vai estar exportando pitaia. Ainda não exporta pitaia? Exporta. Nessa última safra que está findando, nós exportamos aproximadamente 2 mil quilos de pitaia. 2 mil quilos, é muito pequeno, muito pequeno. Pequeníssimo, né? Agora, o mercado externo, ele está ávido. Por quê? O maior consumidor é região norte, né? Vamos falar Europa e América. E o hemisfério norte é que mais consome. Que mais consome. E o hemisfério norte, a produção, ele se concentra fora da época que o Brasil produz. Então, nós temos um gap que podemos preencher com as pitaias brasileiras. Doutor, só explica pra gente aqui. Hugo, seja bem-vindo. Hugo chegou aqui, olha. Explica pra gente. A gente estava conversando antes sobre... A pitaia, ela é nativa, ela é uma planta que... É uma fruta que ela nasce onde? A origem dela é praticamente a América Central e América do Sul. Inclusive, nós temos uma variedade nativa do Cerrado, que se chama Saborosa do Cerrado, né? Que é muito consumida aí no interior. Agora, esses materiais, como tem ali divulgado, esses materiais... a origem dela é da América Central ou aqui da América do Sul, Equador, Peru, né? Esse material, ele foi para a Europa no século XVIII e de lá, no Brasil, teve 3 pontos de entrada. O sul do Brasil, que trouxe, através da imigração italiana, alemã, né, trouxe a pitaia. Não esse material, o de polpa branca. Polpa branca, é o que está mostrando lá, tem um de polpa branca, que é aquele lá. Isso. Né? E esse material, padre, no início, quando eles trouxeram esse material,
a população falava que ele é venenoso, então não se consumia, né? Você achava que é um... Posteriormente, foi se descobrindo as características, e hoje um dos polos é o sul de Santa Catarina, tá? Outro polo, aquela pitaia que foi para a Europa, ela foi para a Ásia. Aí os asiáticos desenvolveram esses materiais. Esse material aqui. Esse aí, o de polpa roxa, vermelha. Polpa roxa, sim. E esse material, através dos chineses, dos japoneses, vieram, disseminou principalmente pelo interior de São Paulo e hoje está se disseminando para o Brasil. Está se tornando uma referência, um padrão de fruta. A pitaia, a planta é o quê? É um cacto? É uma cactácea. Uma cactácea. Isso. Cacto. Se eu plantar num vaso, ele vai produzir. Vai produzir? Vai produzir. Agora, se eu plantar com alta tecnologia, o que a gente fala, da comida, né? Da comida, ela se alimenta, a boca da planta é a raiz. Então, ter comida, ter boas condições, ela é altamente responsiva e vai produzir bastante. E o solo? Qualquer solo como tem? O solo, padre, hoje, o senhor é de Lavras, né? Lavras, antigamente, era região de Cerrado. Até a década de 60, 70, o pessoal comentava, né? Região de Cerrado, nem de graça, né? E hoje é uma das solos mais cobiçados. Então, voltando à sua pergunta, o solo, a gente prepara, estrutura o solo. Construir o que a gente chama dentro da agronomia, construir o perfil do solo é o que a gente, como agrônomo, busca hoje para quê? Para que esse solo seja responsivo e tenha altas produtividades, como nós temos aqui. Mas é um cultivo relativamente fácil. Ele é fácil, sim, ele vai de encontro à agricultura familiar, porque hoje uma família, pequeno produtor, ele tem condições com a família cuidar lá da tua área, 1, 2 hectares, né? E com essa área é suficiente para dar sustentação financeira para essa família. Não precisa de irrigação. É desejável que se tenha. Tem irrigação. É desejável que se tenha muita matéria orgânica, né? Eu diria assim, a pitaia, a cultura da pitaia é uma cultura que está muito próxima à agricultura orgânica, né? Sei. Muito responsiva. Interessante. É interessante porque ela tem uma alta produção em poucos hectares também, não tem? Sim. Nós temos colegas aí, hoje a produtividade no Brasil gira em torno de 30 mil quilos. Vamos imaginar numa área, numa quadra, um quarteirão, né? 10 mil metros quadrados. Hoje a média da produtividade no Brasil gira em torno de 20 a 30 toneladas. Mas nós já temos casos de produtores que chegou a 120 mil quilos num hectare. Olha que beleza! Então, tudo é questão de se trabalhar o negócio que o senhor falou, solo. Tecnologia. Tecnologia. Isso que tem agrônomo, para estudar e fazer isso, olha aí, beleza. Só formado em Lavras. Em Lavras, olha aqui, ó. Em Lavras é a melhor escola de agronomia que existe no Brasil. Ele vai dizer que é a Exalc. Eu vou dizer que é lá. O pessoal vai dizer Há controvérsias, fala. Aí ele vai dizer que é Viçosa. Não, Viçosa sabe fazer doce de leite. Doce de leite. Brincando. Essa pitaia... vocês estão tomando café, né? Depois nós vamos comer pitaia. A senhorita não está tomando café por quê? Tô tomando água. Não. Você não toma café? Não tomo café. Ai, que absurdo. Olha que coisa. Não. Veja só que absurdo. Olha lá. O pessoal do café vai ficar muito triste com você. Olha lá. Anjos da Leste. Vai explicar pra gente, Bárbara, o que é o Anjos da Leste? Anjos da Leste é uma ONG que ela nasceu através de uma publicação no Facebook. Você tá brincando? Uma publicação de uma pessoa se preocupando com o inverno e falando, fez um post, né, sobre o inverno e as pessoas em vulnerabilidade naquele frio. E outras pessoas comentaram e esse grupo se juntou para fazer o bem naquele dia, né? E depois isso cresceu e nunca mais parou. Isso desde 2013. 2013, já Isso. vai ter 12 anos. 12 anos, né? Olha que beleza. E hoje já é uma ONG formalizada, com estatuto. Então, o que começou com um grupo de amigos, hoje em dia já é uma ONG. O que chama da Anjos da Leste? Estamos na Zona Leste de São Paulo, no Tatuapé, mas atendemos toda a Zona Leste ali, na região no entorno. Pessoal, a gente está falando para o Brasil inteiro. São Paulo, quem vê o mapa de São Paulo, ele é uma tripa, assim, uma coisa assim, né? Assim. E a Zona Leste, né?
Aquele braço esquerdo, né? Aquele braço, aquele braço assim, então, a Zona Leste, que é uma população muito grande. Aqui em São Paulo, a Zona Leste é uma população muito grande mesmo. Muito grande. E está localizado no Tatuapé. A nossa sede é no Tatuapé e hoje em dia nós temos um projeto também na Penha. Ah, não, também na Zona Leste. Também na Zona Leste. E fala, como é que cuida o trabalho, você está desde 2013, como é a abordagem, vocês vão ao encontro das pessoas, como é que acontece? Hoje em dia nós temos duas frentes de atuação, uma é atendendo a população de rua, então nós realmente vamos ao encontro deles, saímos procurando as pessoas para entregar a nossa doação. Sei. E a gente fala que o nosso diferencial é o acolhimento, né? Não é só entregar uma doação, mas é entregar um acolhimento, uma palavra, uma escuta ativa. E temos uma outra frente que é a atuação com a comunidade. Olha, que interessante. E aí foi da onde surgiu o nosso projeto, né? Nós estávamos atuando em comunidade, a gente levava uma ação enorme, levávamos médico, levávamos um trailer de banho, porque muitas comunidades não têm acesso à água, né? Então, eles podiam tomar um banho quentinho, levava dentista, recreação. Mas aí vocês não se limitam somente à Zona Leste, em todos os lugares, ou é mais a questão da Zona Leste? É a Zona Leste mesmo. Zona Leste. Aí vocês vão nas comunidades e levam todo um evento que acontece. É um evento. Isso a gente fazia numa comunidade específica que a gente acompanhou por muitos anos. E foi em uma dessas ações que a gente reparou, interagindo com as crianças, que elas não tinham sonhos. Então a gente perguntava e elas não tinham sonhos. E até um convite que eu faço aqui para vocês vocês se lembram dos sonhos de vocês quando vocês eram crianças? É verdade, Pessoal de casa? Você queria ser agrônomo quando você era criança? No início, engenheiro civil, pai. Ai, Jesus. Você decidiu aos 16 anos ser contador. Jesus, eu sei. Desde pequeno, apresentador. E eu nunca pensei em ser padre. Olha que Olha! Olha, eu não queria, mas nunca pensei em ser padre. Eu pensava em ser professora. Ó. Também não virei. Mas sonhava. E as crianças lá não sonham. Elas não sonhavam, padre, e foi muito preocupante, né? E foi a partir disso que falamos, vamos estimular elas a sonharem? E um dia levamos uma tenda dos sonhos, que a gente montou uma tenda grande com espaço lúdico, com psicólogas que conversavam com elas para estimular elas a pensarem nos seus sonhos. Que demais! E elas conversaram, entraram, sonharam e foi incrível. Ah, a gente vai mostrar. Mas deixa eu só perguntar uma coisa para você. Vocês trabalham basicamente com voluntários? Voluntários, isso. Nós temos, no segundo projeto, que eu vou conversar daqui a pouquinho. E além de voluntários, a gente tem também profissionais atuando. Tem profissionais atuando. Mas eu tô vendo, você é tão jovem, tem vários jovens trabalhando. Sim, de todas as idades. A gente tem, inclusive, os pequenininhos também, viu? Que se colocam como voluntários? Temos voluntários mirins, crianças de 5 anos que vão com os pais e participam com a gente, brincam, interagem com as crianças. E é incrível. Olha que beleza. Olha. O trabalho voluntário é muito bom, né? A gente já estava queimando largada. Era para depois falar. Deixa eu ver aqui, gente, mais coisa aqui. Vamos ver. Papa Leão XIV pede fim da guerra de palavras e libertação de jornalistas presos no mundo. Hoje o Papa Leão XIV teve um encontro com os jornalistas ali na Sala Paulo VI pela manhã. Por isso nós temos aqui o nosso jornalista aqui, ó, nosso jornalista prata da casa aqui. É verdade, Hugo Rocha, nosso jornalista. Você acompanhou um pouco do encontro que ele teve com... Eu vi um trecho da fala dele para os colegas jornalistas. Eu peço desculpas por ter chegado atrasado aqui no programa, tá? Oi, a gente vai depois descontar. Mas cheguei, tá bom? Você estava no Vaticano, é verdade, você estava lá, estava em Roma. Mas ele falou... Bom, primeiro dizer que o Papa Leão está se mostrando uma figura carismática. É verdade. Ele já conquistou, né, as pessoas? Conquistou. Não conversamos ainda sobre ele, mas ele tem causado boa impressão em todos, inclusive nos colegas da imprensa, né? Que tem avaliado que ele tem um trabalho muito difícil pela frente, não é? Interno e externo. Mas ele olhou para uma coisa que talvez as pessoas deixem passar batido. Porque no mundo, segundo a Organizações Repórteres Sem Fronteira, desde dezembro de 2024, calculou
até dezembro de 2024, tem 550 jornalistas presos no mundo. Olha, 550 jornalistas E outros 55 sequestrados. Isso é preocupante demais. Mas ele deu um olhar, ele dedicou o tempo ali. Ele poderia só falar para combater fake news e usar a inteligência artificial de modo moderado, mas não. Ele também deu atenção a esses colegas que estão presos em todo o mundo. A gente tem um olhar muito preocupante no México. O México é um país que Olha, interessante, o exercício do jornalismo é muito complicado, perigoso. é muito perigoso. Por os cartéis que tem no México. Exatamente, você pode desaparecer do dia para a noite. E o Papa, pela vivência na América Latina, sabe lidar com aquela região conflituosa ali, né? Ele que viveu muitos anos no Peru. Ele é americano, pero no mucho. Isso, exatamente. Ele entende a nossa realidade, sabe que em alguns países não é como o Brasil, que tem liberdade para se falar. Isso. E nesses países você não pode exercer a liberdade, fala o que não deve, vai preso. Não existe democracia sem imprensa livre, né? Não existe, né? E ele atentou a isso e falou isso. Então a gente pode ter certeza que ele vai interceder por nós também. Os colegas podem contar com uma fonte que vai lutar não só pelas guerras, porque ele disse isso ontem lá em Roma, não é? Em Roma, justamente. Né? Fim das guerras, pelo fim das guerras, mas também olhou para os pobres Ele jornalistas. citou Gaza ontem, foi muito interessante. Citou Gaza, citou as guerras. A Ucrânia citou, e ele é um homem muito inteligente, que sabe muito bem lidar com os conflitos, porque ele, na verdade, ele era o prefeito do dicastério dos bispos. Então ele tinha contato com os bispos do mundo todo, né? Conhece todos os bispos, né? E muito viajado, né? Muito viajado, exatamente. É muito viajado. Isso É americano de Illinois, de Chicago. Depois trabalhou no Peru. Depois foi para Roma. Depois foi superior-geral da Ordem dos Agostinianos. Aí no mundo todo. Eu acho máximo ele, sabe por quê? Ele é um americano que fala sem jeito de americano. A gente não consegue entender o inglês dele, parece um estrangeiro falando inglês. A gente entende tudo. E aqueles inglês, e ele fala igual a gente. Igual você, padre. Igual o indiano falando. Nossa, indiano falando inglês é difícil. Porque o Hugo de Rabino Sobel, que ele chega atrasado. Rabino Sobel, eu conheci muito o Rabino Sobel, eu era muito amigo dele, gostava demais dele. Mas ele era assim, ele nunca chegava na hora num evento, ele sempre chegava atrasado, quando tratava todo mundo já. Porque aí ele disse, porque aí ele chamava mais atenção. Aí todo mundo parava, né? Tá todo mundo tudo montado, aí ele chegava, o Rabino chegou, aí todo mundo olhava. O Hugo é assim. Depois tá todo mundo assim, o Hugo chegou, gente, o Hugo chegou. Bom saber. Vou adotar essa técnica. Chego primeiro. Agronomia, como a tecnologia está transformando essa área. Olha, eu sou fascinado pela agronomia porque, na verdade, a gente tem certeza, se não fosse a agronomia, hoje o mundo estaria passando fome. Com certeza. Nós não teríamos, se a gente tivesse na mesma tecnologia que nós tínhamos há 50 anos atrás, ou mais 60 anos atrás, nós não produziríamos o que a gente produz hoje. Com certeza. E eu acho que hoje a agricultura brasileira, o grande mérito foi conhecer, desbravar, entender e produzir no Cerrado. Cerrado, olha aí. Cerrado. Então, eu acho que assim, se nós temos algumas pessoas que nós temos que dar o mérito desse crescimento da agricultura no Brasil, pode falar o nome. Alisson Paulinelli, Eliseu Rezende, primeiros presidente foi ministro da Agricultura, presidente da Embrapa. Então foram essas pessoas visionárias que levaram realmente a agricultura nesse patamar. E padre, eu digo assim uma coisa para o senhor. O Brasil é o único país onde hoje nós temos condições de crescer a nossa área e melhorar a nossa produtividade. Olha que interessante. Tem área para ser crescida. Nós temos aí alguma coisa próxima a 120 milhões de hectares de pastagem, terrenos degradados que podem ser convertidos para a agricultura. Sim.
E pasme, hoje a agricultura brasileira ocupa mais ou menos 80 milhões de hectares. Nós já estamos produzindo todo isso. 80 milhões de hectares já produz isso? Isso. Já produz que é uma... Exatamente. E nós temos outro tanto de área, 120 milhões de hectares de pastagem degradada, que trabalhando esse processo de agricultura, integração lavoura, pecuária, novas tecnologias, né? Então, nós temos hoje, estamos ganhando em termos de ano a ano, melhorando a rentabilidade e produtividade. Tá? Então, o nosso crescimento nos últimos 40 anos, se a gente tivesse a mesma produtividade, nós demandaríamos um número maior de área que nós temos hoje. Então, graças a esse ganho de produtividade, que é que nós estamos... O ganho de produtividade vem por causa da tecnologia? Da tecnologia, e da pesquisa. Da pesquisa. Por exemplo, o uso de calcário nessas áreas da correção de solo foi algo que transformou muito, né? Hoje se fala muito em agricultura regenerativa, né? O que é isso? Nós viemos de uma agricultura que se utilizava muitos defensivos, né? E hoje nós estamos, a Embrapa já tem um mapeamento de diversos micro-organismos. Defensivo significa herbicida, fungicida, inseticidas. Isso, químicos. E hoje, com essa pesquisa, nós temos hoje várias cepas de bactérias, de fungos, que trabalham para o bem da agricultura. Não precisa de você usar, de repente, um inseticida, um pesticida químico. Você põe lá uma... Pode, preventivamente, pode se trabalhar. Um inimigo natural, sim, que é um fungo, uma bactéria que controla a lagarta que ocorre na soja, né? Nós temos fungo, né, que a gente fala que benéfico, que ele circunda, ele está ao lado da raiz esses fungos que a gente ocupa essas partes dessa raiz, que é a rizosfera, então ela forma uma extensão da raiz para absorção de nutrientes. Nós temos hoje micro-organismos que ajuda a solubilizar e captar o fósforo necessário para o nosso crescimento. Pode demais, gente. Sim. Tá? O senhor estava comentando aí no merchandising, né, sobre o magnésio. O magnésio é um nutriente essencial para a fotossíntese. E a fotossíntese é a essência, a base da nossa vida, da nossa existência aqui. Demais. Olha, impressionante. Não, eu acho fantástico isso, porque se não fosse, gente, eu vou dizer, se não fosse mesmo essa pesquisa e a tecnologia na área, o mundo passava fome. Eu acho muito justo e honesto que tenha citado o Dr. Alisson Paulinelli. O Dr. Alisson foi aquele que realmente, quando as pessoas viram, não duvidaram, acharam ele meio maluco e tal, mas ele transformou o Cerrado brasileiro, transformou. O Dr. Alisson, ele, com a Embrapa e o Eliseu Rezende também, fizeram esta revolução no mundo. Tanto é que o Dr. Alisson foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz duas vezes. Prêmio Nobel da Paz duas vezes. O mundo não passa fome. Eu vou dizer, não vou ser exagero. O mundo não passa fome hoje por causa do Dr. Alisson. Dr. Alisson. Eu tive uma alegria muito grande de conhecer e conviver. Meu pai era muito amigo dele. Ele estudou em Lavras, foi diretor da Universidade de Lavras, né? E o Eliseu Rezende foi governador de Minas. Foi governador de Minas também. E presidente da Embrapa. Presidente da Embrapa. Olha aí que beleza. Muito. Tinha um inseticida, doutor lembrar, um inseticida chamado Roundup. Nossa, isso matava tudo. Até hoje tem processo contra o Roundup. Nos Estados Unidos tem gente que processa até hoje por causa de Roundup. Mata até gente. Mata, né? Glifosato. Não sei se existe. Ainda existe, é amplamente utilizado na agricultura, né? Eu diria assim... Meu Deus, eu vou ser processado. O glifosato, eu diria, como outras moléculas, né, na agricultura atual, são produtos necessários. O que precisa é ter discernimento, utilizar de forma correta. Tá? Houve um dos casos lá que houve nos Estados Unidos, na realidade a alegação do jardineiro é que utilizava lá na jardinagem lá sem luvas, sem EPI, né? Então, você fazendo uso com equipamentos ditos EPI corretamente, ele não vai trazer risco à tua saúde. Tá? Eu já fiz muito sem luva, sem nada, lenha na roça. De CPF bloqueado até prisão. O que acontece se não declaram imposto de renda? Pode dar prisão?
Na verdade, tem que tomar um determinado cuidado, porque o que acontece? Toda declaração de imposto de renda ela tem dois lados. Ela tem a pessoa que é a fonte do patrimônio e o outro lado é o próprio contribuinte. O que é a fonte do patrimônio? Detran, tem os carros registrados lá em nome das pessoas, dos CPFs. Você tem o cartório de imóveis, que registra os imóveis. Se a pessoa tem imóveis declarados pelo cartório de imóveis, carros declarados pelo Detran, e na outra ponta você não faz uma declaração concordando e fechando a informação, então você está omitindo informações da Receita Federal. Sonegando informações. O que o governo quer com a declaração? Basicamente, ele quer saber o teu patrimônio, a origem do teu patrimônio, no que ela resultou. Ela resultou no quê? Em patrimônio que sejam imóveis, móveis, enfim, é aquilo que você tem na sua vida. Isso. Agora, como que as pessoas conseguem driblar? Vamos supor, como que esses bandidos vendem droga, vendem coisa, conseguem driblar, entra o dinheiro no banco lá e dá tudo certo? Isso aí tem que passar por um processo de lavagem, na verdade, né? É uma lavagem que é algo que tratando de uma fonte ilícita, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O dinheiro que entra na sua conta, ele tem que ser... Ele tem que ter uma origem. Ele tem que ter uma origem. Nasceu do nada. Do nada, não tem como. Então ele tem que ter uma origem e essa origem tem que ser origem lícita. E aí o que acontece? Você trabalhou... Exato. Você produziu na empresa, você vendeu e teve um lucro em cima da sua venda. É uma série de coisas que você tem a forma de ganhar de forma correta, de forma lícita. Se você vem com uma coisa sem uma explicação de uma origem, então você vai ter que tomar muito cuidado, porque tem um sério risco. Hoje nós temos o COAF, que faz a investigação. E hoje está cada vez mais difícil. Está muito mais difícil, tudo... Porque antigamente dava até para você dar uma... não vou declarar isso. Imagina, por exemplo, no passado você falava, o meu filho chama José Antônio da Silva, você não tem um CPF para colocar na declaração. Então ele passaria como se fosse um dependente para você restituir mais. Hoje você tem que ter o CPF. Todo mundo tem o CPF. A criança que sai do hospital sai com o CPF hoje. Não tem jeito de você falar. Não tem como. Hoje está tudo se cruzando e cada ano que passa se fecha mais essa questão de... Porque hoje é tudo digital, né? É tudo digital. Hoje você tem tudo ali. Você tem hoje um negócio chamado Senhagov, que entrega você de uma certa forma, onde você faz uma selfie facial, você coloca ali o seu CPF, o seu RG, o seu e-mail, o seu celular. Então você é cercado, você está muito cercado, o governo hoje te cerca de tal forma que não vai te deixar brecha. Tem brecha ainda, as pessoas conseguem achar brechas, mas caminha para se fechar as brechas mesmo. E depois é função do contador também dizer, você não pode ficar fiscalizando. Exato. Fazer, né? Sim. Não pode, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Tem que declarar. A gente tem que partir do pressuposto de que a pessoa está fazendo a coisa correta, que ela não está escondendo nada, não tem razão para esconder. Agora, e quando a pessoa, eu nunca soube, quando a pessoa ganha na loteria, isso é um dinheiro que essa forma é lícita. Ela vai lá e fala assim, eu ganhei na loteria. Sim. Mas ela tem que comprovar, Tem que comprovar. O que acontece? Imagina a Caixa Econômica da Vida, que é quando você ganhou lá num determinado valor em alguma das loterias, ela vai te mandar um informe de rendimentos, assim como a empresa te manda um informe de rendimentos. Exato. Aquela informação você tem os números lá que foram para a Receita Federal e que a Receita Federal tem isso para cruzar os dados depois. Então a pessoa teve um ganho, naquele ganho dele ela já tem um desconto de imposto de renda, tem tudo ali já. Já tem tudo ali. Se deu a pagar, na declaração ela vai ter que pagar mais imposto de renda. Se deu a restituir, ela pode receber valores a mais. Se ela pagou acima do necessário, ela é restituída pela declaração. No momento da declaração. E eu, no máximo, ganhei R$5. R$5. Na loteria. Que depende dos valores, depende do valor. Restituição? Não, na loteria. Na loteria. O máximo que eu ganhei. Eu ganho R$5 toda semana, porque eu não jogo. Eu tava pensando na hora que ela falou assim, se eu ganhasse eu não ia contar pra ninguém, não. Não, mas a informação vai, a Receita Federal recebe essa informação. Você não ia contar, não. A gente sabe. Não, certeza, não ia contar. Já sabe que você ganhou. E para a Receita, hoje ela está tão assim, cada vez mais assertiva, inclusive agora, quando você entra lá para fazer a declaração, já vem uma declaração. É o que eu falei pela Senhagov. A Senhagov ela traz muitas informações prévia. Só que ficam detalhes. Então tem muito detalhe que a gente tem que ir encaixando. Aí nessa hora a gente conversa com o contribuinte, olha, tem isso aqui, só que está faltando uma parte, e aí você vai complementando. Mas caminha para fechar as brechas. Eu ia perguntar, né? Se o governo sabe tudo, por que a gente ainda tem que fazer esse processo? Exato, mas eu então... não preciso fazer nada.
nada. Mas é o que eu estou te falando, o negócio está caminhando de tal forma que vai tudo se cruzar ali, as informações das duas pontas. Por exemplo, eu usei o exemplo de um cartório de imóveis. O cartório de imóveis manda para a Receita que o CPF tal, tem um apartamento tal, no tal endereço, assim, assado, com o número do IPTU tal, tudo fechadinho. Então, o que acontece? A informação da conta Gov, ela cruza e fecha a informação. Se você quiser achar que você não vai declarar, você vai estar omitindo. Está omitindo informação. Ele vai saber que está omitindo. Aí vem a notificação. E a notificação. Agora, Aí... Engraçado, nos Estados Unidos, qualquer papelzinho serve como um recibo, né? Eles têm essa questão. O exemplo disso é a eleição, né? Você tem aquele papelzinho que você faz o voto, né? Então tem essa questão aí nos Estados Unidos. É um país de primeiro mundo, mas ele tem essas questões. Aqui tem que ter a nota fiscal, mas lá você deu um recibo, já vale para um invoice, exato. que se chama. É invoice. Muito bem. A gente, para terminar o programa, daqui a pouco não vai terminar, quero ver quem vai escolher uma música para hoje terminar o programa. Vamos ver, atenção, quem vai escolher a música hoje é o Dr. Carlos Watanabe. Vai, diga uma música da sua vida pra gente terminar o programa daqui a pouco. Que você gosta, uma música que você gosta. Renato Teixeira, Almir Sater. Já sei qual. Linda. Já sabe então, já, né? Tocando em frente ou Tocando em frente. Tocando em frente, a gente vai terminar daqui a pouco. O nosso programa aqui, ó. Mas vamos lá, tem mais coisa aqui. Vamos ver aqui, ó. Projeto Sonhos em Movimento. Esse aqui você estava querendo falar aquela hora. Estava querendo me adiantar. É isso mesmo. O que é o Projeto Sonhos em Movimento? O projeto Sonhos em Movimento... Que é aquele do sonho que fez as crianças sonhar. Foi. Nós levamos a ação, pegamos todos os sonhos das crianças e falamos, e agora? Como que elas vão alcançar esses sonhos na realidade que elas vivem? Foi quando a gente teve a ideia de criar o projeto Sonhos em Movimento. E ali são as fotos, deixa eu ver. Lá não conhece, que beleza. E é um projeto que a gente cativa as crianças através do esporte, então elas vão fazer aula de jiu-jitsu, de capoeira. Olha, que demais. E depois, já lá na casa, junto com a gente, né, fazendo todos os esportes, a gente consegue que eles façam outras atividades. Por exemplo, Na sede, vocês têm uma sede? Tem uma sede lá na Penha. Lá na Penha, que você falou, grande? Não é muito grande. Não. Ainda não, mas será. Vai ser. E é lá que eles fazem, depois das aulas, um acompanhamento terapêutico em grupo. Porque não adianta a gente falar que elas só precisam ir para a escola se a gente não sabe a realidade que elas vivem, né? Verdade. E também a gente faz acompanhamento escolar. Então é lá... Tá no reforço escolar? Tá lá inscrito, tem que estar matriculado na escola e frequentando. Isso é bom, isso é muito Então bom. A gente tem até um exemplo que essa semana uma aluna não estava frequentando a escola, a gente insistiu com ela, fez visitas na escola e ela não queria ir para a escola mais, com 13 anos, que é a idade que eles costumam abandonar a escola. 13 anos. E aí, na semana passada, ela me mandou uma mensagem, tia, eu quero voltar para a escola. Olha, porque me ajuda. Foi incentivado ali, porque teve alguém que se preocupou, falou, né? Foi. E aí fui com ela na escola para reativar a matrícula, porque a matrícula dela já estava cancelada. E a escola fez eu assinar que acompanharia como um projeto social e estou acompanhando e que ela se mantenha por muitos anos aí na escola. Adolescente, é uma fase difícil. É uma fase difícil, né? Difícil mesmo. Nossa, que bonito isso. Muito bonito mesmo. Interessante. É um grande bem para a sociedade. Então, quem quiser participar, nós temos trabalho voluntário que pode participar. Isso. Temos também, a pessoa pode participar apadrinhando uma criança. Olha que bom. E também pode participar. anjosdaleste.org.br e também @anjosdaleste, que é o Instagram. Isso mesmo. Muito bom. Vamos ver aqui. Estados Unidos e China chegam a um acordo sobre tarifaço com redução das taxas por 90 dias. Bem feito, o Trump teve que ceder. Mas isso foi muito bom. Gente, como é bom. Eles chegaram num acordo, né? Houve diálogo entre as duas partes na Suíça, que é um país ali neutro. Neutro, sempre. E de 159 caiu para 30% as taxas. Olha, quase chegou nos 10% do Brasil. Tá ótimo. E dos Estados Unidos na China, 10%. 10%? Então, a China reduziu, os Estados Unidos reduziu, ficou todo mundo todo mundo de bem. Na verdade, eu acho que ele queria mais provocar uma estridência, não é? Como todo mundo tem dito, que ele gosta de causar com os discursos dele, o Trump, né? Mas resultou num acordo final que beneficia ambos os lados. E vamos ver até quando ele permanece. Ele disse que depois dos 90 dias... ele volta? Ele não volta, ele acredita que não volta. Foi a declaração que ele deu. Tá. Mas nunca se sabe, né? Ele é o presidente, ele dá as ordens. Gente, mas ele teve que ceder. Ele foi mexer com um que era mais tupetudo do que ele.
E que tem um controle significativo sobre as questões comerciais atualmente. Os Estados Unidos não têm 100% da palavra mais. Justamente. Tem um país que comanda o comércio internacional. Pega qualquer coisa que você está na sua casa agora. Vende onde foi feito. iPhone Olha a na parte de China. baixo. Exatamente. É difícil encontrar algo que foi feito nos Estados Unidos. Tudo é feito na China. A empresa pode até ser americana, mas a linha de produção dela Na China. é na China. É na China. Então acho que ele queria, tentou de alguma forma mostrar uma certa posição, né? E entraram num acordo, né? Entrou melhor num entrar num acordo. acordo. Acabou voltando a ser aquilo que se cobrava antes. Acabou voltando que era... Exato, não houve grandes mudanças. Teve um desgaste danado. Só que esses 30% está em cima dos 20% anterior que já eram cobrados. Então dá Entendeu? 50%. Vai virar 50%, mais ou menos, ou seja. Mas... Porém, muito menor do que o que ele pretendia. Exato. O famoso rabo no meio das pernas que o Trump teve que colocar e falar assim, agora eu aceito, né? Olha aí. Vamos ver mais aqui? Agora vamos experimentar a eu vim num pitaia. dia bom, hein? Por isso, vamos ver aqui, atenção. Pera aí, cadê os guardanapos, Rodolfo? Eles estavam ali. Tava aqui, a Laura tirou. Aposto que ela tirou. Olha aqui, ó. Ela tirou. Olha só que beleza. A Laura tirou. Ela tava aqui os guardanapos, não tava? Tava. Essa é a mais Ela usou gostosa mesmo. das pitaias. Olha lá, olha aqui. Aproveitando, Fala. na semana que vem, do dia 21 a 23, nós estamos organizando em Maringá, Maringá. 4º Simpósio Brasileiro de Pitaias, 2º Encontro Paranaense de Pitaia. Então, Olha que beleza. aos seus Olha que beleza. Vai ser onde? Vai ser em Maringá. Em Maringá, lá Isso. no Espaço Bondan, lá, né? Então vai estar Olha. tudo que existe de novidade, tecnologia para pitaia, vai estar sendo discutido. Agora, como que come pitaia? Qual que é... Você que tirou os guardanapos, né? Escondeu? De várias formas. Olha lá, Olha só. essa menina é doida, né? Uma das formas é apreciar ele in natura, né? Aí você vai sentir a Vamos ver aqui, se crocância, dá pra primeiro. o sabor. Se a gente viesse a boca. Olha lá aqui. Tira a Pode tirar a casquinha, pele né? também, né? Você Pode tira a pele. Tira a Aqui casca. assim. Olha aí, olha aí. Olha, E gente. assim, ó. Tira a pele dela assim. Olha, igual melancia. Come igual melancia. Soltando, hein? Ela tá madura. Essa aqui tá madurinha. Quando que sabe que tá ponto madura, certo. doutor? É quando ela muda de cor, porque a casca dela é de cor verde. Aí a hora que quando ela ela ficou vermelha, vai amadurecendo, né, ver. fica de... Olha aí. Negócio bom, gente. Muito bom, deixa eu ver. E aí, assim, acho que a prova viva para vocês que muita gente afirma que pitaia não tem gosto e a fruta é sem sabor, né? Então, muito pelo contrário, é saborosa. Dá pro Rodolfo aqui, ó. Dá uma pro Rodolfo, que é o diretor. Olha, e mancha a roupa? Isso aqui não, né? Mancha Mancha a a roupa. De calça branca. Inclusive, padre, uma das pesquisas da Embrapa, ela está estudando esse corante, o corante. esse corante para substituir o vermelho de carmim, tá? O vermelho de É o carmim feito de cochonilha, que é o besorrinho. Isso, e esse daqui, então, ele já foi testado, agora tá Muito gostoso. Não é? Muito gostoso. mais uma. Olha lá. Essa daqui, todo esse material é para produção, então... Olha que beleza, gente, a pitaia. Carlos Watanabe. Olha, Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia. Eu vou dar o Instagram. @apibras, 2 P's, né? Isso. Apibras, Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia. Apibras, produtores de pitaia. Olha que Doce, demais, né? gente. Docinho, mas Doce. muito bom. E dá pra fazer suco se quiser, dá pra fazer suco. Suco, sorvete, geleia, tem inúmeros Gente, produtos. geleia. Geleia, fica bom, né? Fica bom mesmo. Gente, olha Eu aqui. já lembro uma geleia, na verdade. Já lembro uma geleia. Gelatinosa assim, ó. Obrigado. Espetáculo. Aqui, aqui, ó. Toma aqui pra você, Laura, já que você escondeu o... Gente, de fato, esse é o melhor programa da tarde, né? A gente come melhor. enquanto conversa. Tem café. Eu vou aceitar. Tem café. Quer mais uma? Eu aceito, tá uma delícia. Obrigada. Todo mundo gostou. Gente, tá uma delícia O mesmo. pessoal da produção não Muito quer... bom. Dá pra eles, dá pra eles. Bom, Primeiro. enquanto isso eu vou falar, ó.
Põe a música aí, põe a música do Dr. Carlos Watanabe. Porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Canta de frente. Muito. Linda. Não, Renato, mas olha como que canta bem. Sinto mais forte, mais feliz quem sabe. Parabéns, padre. Viu? Foi combinado isso aí, não foi não? Padre, posso dar um abraço, porque essa música... Ah, viu, Lê? Tá vendo aí, ó? Obrigado por essa homenagem. Aí, viu, ó? Dr. Carlos Watanabe, atenção, quero agradecer, muito obrigado mesmo, presidente da Apbraços. Se você tem interesse em cultivar a pitaia e conhecer mais, entre em contato com a Apbraços, @Apbraços, que é o Instagram da associação. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Elison, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado mesmo. Foi um prazer. Muitas informações relevantes. Vai acessar o site, atenção, nosville.com.br, lá, tá bom? E no Instagram, @NosvilleOficial. Exato. Nosville Oficial, tá bom? Bárbara, muito obrigado. Queria agradecer muito. Eu vou deixar o site do Anjos da Leste para todo mundo conhecer mais e também para ajudar. anjosdaleste.org.br. Isso mesmo. É isso mesmo. E também, ó, @Anjos da Leste, que é o Instagram. Obrigado, viu? Eu que agradeço a Obrigado participação. mesmo, viu? Eu quero também agradecer ao nosso jornalista Hugo Rocha. Agradeço. Obrigado. Ó, você pode entrar em contato aqui pelo @Rede Vida, que é o Instagram da Rede Vida, ou o Instagram dele, @Hugo Rocha, @Hugo Rocha. Hugo S. Rocha. Hoje tem frente a frente, 10h30 da noite, com o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Enio Rossetto, 10h30 da noite. O Hugo é apresentador do programa Frente a Frente. Do Conexões Rede Vida. E do Conexões Rede Vida, tá bom? Domingo, 9h30 da noite. Domingo, 9h30 da noite e toda segunda, às 10 horas. 10h30 da noite. 10h30. Hoje quem vai longe vai estar? O Enio Rossetto, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Olha que beleza. Olha aí, viu, gente? Olha, ó. Aumenta o som que acabou o programa. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para